Na análise técnica, o nível psicológico é um nível de preço que é percebido como significativo pelos traders, muitas vezes devido ao seu número redondo ou porque atuou anteriormente como um nível de suporte ou resistência. Estes níveis não se baseiam em qualquer valor fundamental inerente, mas sim na percepção coletiva e no comportamento dos participantes no mercado. Estes níveis, muitas vezes referidos como linhas invisíveis, influenciam frequentemente as ações dos traders individuais e institucionais, conduzindo a padrões previsíveis nos movimentos de preços. Quais são os níveis psicológicos? Os níveis psicológicos são preços nos mercados financeiros que têm um significado significativo para traders e investidores, principalmente devido à sua simplicidade e facilidade de memorização. Normalmente, esses níveis são números redondos, terminando em 0 ou pontos intermediários como 50. Com pares de moedas, a taxa de câmbio de 1,00 ou paridade também é um grande negócio. Os traders tendem a ancorar as suas decisões em torno destes níveis, levando a um aumento da pressão de compra e venda quando os preços se aproximam ou ultrapassam. Uma boa maneira de pensar sobre os níveis psicológicos é que os traders se tornam psicopatas quando os preços se aproximam deles. Comerciante psicótico. Por exemplo, se os DIP estiver se aproximando de um número redondo como 100, os traders podem estar mais propensos a comprar ou vender nesse nível, pois podem sentir que isso representa um marco importante. Da mesma forma, se o USDJPY já tiver saltado de um determinado nível de preço, os traders poderão ver esse nível como um nível-chave de suporte ou resistência e poderão ajustar a sua negociação em conformidade. Por que os níveis psicológicos são importantes? Os níveis psicológicos são importantes na análise técnica porque podem influenciar o comportamento dos traders. O cérebro humano é naturalmente inclinado a buscar simplicidade e ordem. Na negociação, esta tendência resulta numa preferência por números redondos e outros padrões facilmente reconhecíveis. À medida que mais participantes no mercado se concentram nestes níveis, estes podem tornar-se profecias autorrealizáveis, com os preços a reagirem de forma previsível à medida que se aproximam, atingem ou rompem barreiras psicológicas. Por exemplo, um nível psicológico significativo como 1,0000 no par de moedas é o R. O USD pode atrair uma quantidade substancial de atenção dos comerciantes. À medida que o preço se aproxima deste nível, alguns traders podem colocar ordens de compra antecipando uma recuperação, enquanto outros podem colocar ordens de venda esperando uma reversão. Este aumento da atividade pode resultar em flutuações de preços em torno do nível psicológico, levando a oportunidades de negociação para você. Quais são exemplos de níveis psicológicos? Aqui estão alguns exemplos de níveis psicológicos. Números redondos são níveis de preços que terminam em 0 ou 5, como 100 ou 1,50. Esses níveis são frequentemente vistos como psicologicamente significativos, pois representam números redondos e são fáceis de lembrar. Máximos ou mínimos anteriores. Se um ativo atingiu anteriormente um determinado preço máximo ou mínimo, os traders podem ver esse nível como um nível-chave de suporte ou resistência e podem esperar que o preço salte novamente desse nível no futuro. Podem ser máximos, ou mínimos, diários, semanais, anuais ou históricos. Médias móveis. As médias móveis, que serão discutidas posteriormente na escola de psicologia, são comumente usadas em análise técnica para identificar tendências e níveis potenciais de suporte ou resistência. Os comerciantes podem ver uma média móvel como um nível psicológico se ela tiver atuado anteriormente como um nível de suporte ou resistência. Como negociar níveis psicológicos? Identifique os níveis-chave. O primeiro passo para incorporar níveis psicológicos na sua negociação é identificar os níveis-chave relevantes para o instrumento financeiro, por exemplo, par de moedas, que você está negociando. Isso pode ser feito observando a ação histórica dos preços e anotando números redondos onde o preço já mostrou reações significativas. Monitore a ação do preço. Fique de olho em como o preço se comporta à medida que se aproxima de um nível psicológico. Procure sinais de aumento da volatilidade dos preços, pois isso pode indicar maior interesse dos participantes do mercado. Definir pontos de entrada e saída. Depois de identificar um nível psicológico e observar a ação do preço em torno dele, use essas informações para definir pontos de entrada e saída para suas negociações.
Por exemplo, se o preço ricocheteou em um nível de suporte psicológico, você pode entrar em uma posição longa logo acima do nível e definir um stop loss ligeiramente abaixo dele. Resumo. Em resumo, um nível psicológico na análise técnica é um nível de preços que é percebido como significativo pelos comerciantes e investidores, muitas vezes devido ao seu número redondo ou porque atuou anteriormente como um nível de suporte ou resistência. Esses níveis ganham importância simplesmente devido à atenção que os traders prestam a eles. Os traders irão frequentemente reagir e tomar decisões de negociação em torno destes níveis, mesmo que possa não haver qualquer importância lógica desse número específico. Os traders geralmente definem seus pedidos em torno desses níveis. Portanto, quando um preço se aproxima desses níveis, ele pode desencadear um conjunto de ordens de compra ou venda que faz com que o preço estacione ou reverta. Romper um nível psicológico pode sinalizar um novo movimento nessa direção, pois sugere que as atitudes ou a psicologia dos traders em relação a essa ação ou mercado estão mudando. Por exemplo, o R ou USD rompendo 1,00 para cima pode sinalizar uma dinâmica de alta. Os mercados testarão frequentemente estes níveis para ver se ainda se mantêm antes de continuar em uma tendência. Por exemplo, um mercado pode subir, mas não atingir um número redondo, antes de recuar novamente. Em seguida, faça outra corrida nesse nível.